Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 4. A sensação causada pela morte. O rugido furioso do prefeito Cross reverberou por toda a prefeitura. Com alta velocidade, Cross chegou instantaneamente na frente de Shifen, estendendo seu punho em direção a Shifen. Os outros jogadores estavam atualmente se divertindo com o infortúnio de Shifen, aproveitando a oportunidade para avaliar a força do prefeito Cross. Cross era um elite de nível 15, e um único tapa dele era suficiente para matar os jogadores presentes. No entanto, Shifen foi tolo a ponto de irritar o prefeito. Ninguém em toda a cidade da Folha Vermelha poderia salvá-lo agora. Ele seria preso até a morte ou seria expulso da cidade da Folha Vermelha. No entanto, a atitude surpreendentemente calma de Shifen intrigou os outros jogadores. Será que ele já estava preparado para a morte? Quando Cross estava prestes a atingir Shifen, este, parado, finalmente se moveu. Como um caçador à espera de sua presa, Shifen imediatamente desembainhou sua espada de iniciante. Com movimentos rápidos, ele usou a espada para defender seu corpo. Pene. O punho de Cross acertou a espada de iniciante, fazendo Shifen voar por inteiro. Assim que Shifen estava prestes a cair, ele girou o corpo, aterrissando firmemente no chão com a flexibilidade de um gato. No entanto, seu HP caiu instantaneamente em 84, e a espada de iniciante em sua mão tremia incontrolavelmente. A durabilidade da espada havia sido reduzida em um ponto, a arma se tornaria inútil quando sua durabilidade chegasse a zero. Se todos os jogadores respiraram fundo, vendo a encrenca de Shifen, inicialmente pensaram que ele era um mero novato. No entanto, após a recente atuação de Shifen, qualquer um com um olhar perspicaz poderia dizer que ele era uma pessoa muito habilidosa, mesmo que Cross tivesse pouco dano físico como mago. Como um elite de nível 15, ele ainda poderia matar qualquer um dos jogadores atuais com um único golpe. No entanto, Shifen estava vivo. Ele havia usado sua arma para bloquear o ataque, reduzindo o dano ao mínimo. Ele é claramente um mago, mas sua força e velocidade são realmente chocantes. Shifen silenciosamente se maravilhou enquanto olhava para a lamentosa espada de iniciante em suas mãos. Felizmente, ele havia adicionado todos os seus pontos à agilidade, aumentando sua velocidade de ataque para 4. Caso contrário, certamente estaria morto agora, tendo que recomeçar sua jornada. Morra, inseto. Após falhar em seu ataque, Cross ficou ainda mais furioso. De repente, suas roupas foram rasgadas, revelando um corpo coberto de pelos negros como breu. Cross havia se transformado em um lobisomem com presas afiadas. Todos os jogadores ficaram chocados naquele momento. Jamais imaginariam que o prefeito fosse um lobisomem maligno. Cross chegou às costas de Shifen em um instante, levantando suas garras brilhantes e brancas e cortando o coração de Shifen. Entretanto, Shifen revelou um sorriso frio, mesmo tendo apenas 16 HP restantes. As garras de Cross pararam de repente, estavam a apenas alguns centímetros de lidar com Shifen. Infelizmente, Cross foi atingido por uma investida de um guarda de nível 25. Entrando em estado de desmaio por um segundo, Shifen aproveitou a oportunidade para se afastar rapidamente. Quando Cross estava prestes a atacar Shifen após acordar, ele foi interrompido mais uma vez por outro guarda. Ambos os guardas eram guerreiros de nível 25. Embora nenhum deles fosse elite, o dano que causavam era relativamente alto. Uma investida, somada a um ataque normal, rapidamente tirou 300 de vida de Cross. Dois guardas tiraram um total de 600 de vida, fazendo com que a vida de Cross caísse para 1.700 em um instante. Como esperado dos guardas, seu poder de ataque é realmente alto. Shifen riu enquanto olhava para o estado lamentável de Cross. Os guardas eram os protetores da cidade. Eram especializados em proteger os civis da cidade e resistir à invasão de seres malignos. Naquele momento, o prefeito havia se transformado em um lobisomem, prova de que ele não era um humano, mas um espião das forças do mal. Os guardas, naturalmente, não o deixariam escapar, matando-o como se ele não fosse diferente dos monstros selvagens. À primeira vista, as condições do pedido de Sherlock pareciam severas. Na realidade, porém, os jogadores só precisavam atacar ativamente o prefeito e, em seguida, sobreviver ao primeiro ataque. Depois disso, a situação era tranquila. Os guardas cuidariam do resto depois que o prefeito revelasse sua verdadeira identidade. Na vida passada de Shifen,
O motivo pelo qual esta missão única chocava toda a cidade do Rio Branco era porque o prefeito da cidade era um espião das forças do mal. Esta missão permitia aos jogadores ter uma nova perspectiva sobre o domínio de Deus. Os PNJs não eram totalmente confiáveis, pois poderiam ser uma das forças do mal disfarçadas. Ao mesmo tempo, o jogador que completou a missão chocou a todos com seu método de provocar o prefeito da cidade. O jogador havia se esforçado para completar a missão e, naturalmente, queria exibir seus esforços revelando sua estratégia. Agora, porém, Shi-Feng estava se aproveitando disso. Assim, Kroos estava sendo atacado pelos dois guardas. Embora o dano causado pelos guardas fosse muito alto, o alvo de Kroos nunca se desviou de Shi-Feng. Ele tentou matá-lo continuamente, mas, infelizmente para ele, os dois guardas grudaram nele como cola. Um dos guardas usou esmagador de ossos, enquanto o outro usou golpe trovejante, fazendo com que a velocidade de movimento de Kroos despencasse. Felizmente, Shi-Feng conseguiu escapar da morte com seus 5 pontos de velocidade de movimento. E assim, os mais de 2000 HP do Kroos estavam quase esgotados. Quando os outros jogadores viram Kroos morrendo, muitos começaram a ficar inquietos, queriam desferir o golpe final no prefeito. Eles não entendiam por que os guardas estavam atacando Kroos em vez de Shi-Feng, mas sim um prefeito da cidade que também era um elite de nível 15. Se ele morresse, certamente deixaria cair alguns itens excelentes. Escondido em algum lugar distante, Shi-Feng sorriu com desdém em relação aos pensamentos deles. Seria o prefeito da cidade alguém sobre quem pudessem ter ideias? Embora o prefeito tivesse se tornado uma das forças do mal, isso era apenas parte do enredo da missão. Aos olhos dos outros jogadores, o prefeito ainda estava em um estado amigável. Não era possível atacá-lo de forma alguma. Quando Kroos tinha apenas 100 PV restantes, todos os outros jogadores começaram a se movimentar. Todos correram simultaneamente em direção ao prefeito Kroos. Todos queriam dar o golpe final, roubando os itens caídos. Vendo que Kroos estava a apenas um golpe da porta da morte, Shi-Feng também saiu correndo. Infelizmente, Kroos ainda morreu sob a lâmina da guarda no final. Nenhum dos jogadores conseguiu atacá-lo. Embora Shi-Feng pudesse atacar, ele não queria arriscar. Após a morte do prefeito, ele imediatamente retirou a insígnia do prefeito e desapareceu na multidão. PNJs dentro de uma cidade não renderiam XP ou saque se fossem mortos. Shi-Feng nem conseguiria obter a insígnia do prefeito se não fosse por uma missão. Droga! O sistema está grampeado. Por que não posso atacar o prefeito? Quero reclamar. Porque o prefeito não deixou nada cair depois da morte. Alguns jogadores novatos reclamaram, ressentidos. Um elite de nível 15 havia morrido diante deles, mas eles não obtiveram uma única vantagem. Simplesmente não conseguiam aceitar isso. Idiota! Você não sabe que tem uma relação amigável com o NPC? Jogadores não podem atacar um NPC com uma relação amigável. Se você nem sabe disso, por que se dar ao trabalho de jogar Domínio de Deus? Depois de ridicularizar os novatos, os jogadores competentes procuraram por vestígios de Shi-Feng. Um jogador que pudesse matar o prefeito da cidade daquela forma era definitivamente um especialista, alguém com quem deveriam se associar. No entanto, não conseguiram localizar Shi-Feng, mesmo depois de procurar por um longo tempo. Também não sabiam o nome dele. Não conseguiram evitar sentir pena secretamente. Enquanto isso, a notícia da morte do prefeito Kroos se espalhou por Relief Village, causando sensação entre todos os jogadores. Nesta fase do jogo, em que os jogadores ainda se preocupavam em derrotar monstros para subir de nível, o líder de uma cidade foi simplesmente enganado. Isso foi simplesmente alucinante. Menos de 30 minutos após a abertura do Gold Domain, um tópico de notícias apareceu nos fóruns do site oficial. O espadachim misterioso mata o elite de nível 15, prefeito da cidade da Folha Vermelha. O líder da cidade era, na verdade, um lobisomem disfarçado. Que tipo de jogo é Gold Domain? Esta notícia causou comoção instantânea entre os jogadores. Em apenas um instante, o número de cliques na página ultrapassou 10 milhões. Todos ficaram interessados neste misterioso espadachim. Infelizmente, não conseguiram contatá-lo, pois ninguém sabia seu nome. A essa altura, Shi-Feng já havia chegado ao Beco Escuro. Senhor Sherlock, esta é a insígnia do prefeito que o senhor solicitou. Shi-Feng passou a insígnia prateada do prefeito para o mendigo, Sherlock, com a conclusão da missão. Mas notícias chegaram tanto para os jogadores que já haviam recebido uma missão quanto para aqueles que estavam tentando receber o mar do prefeito.
Isso porque Cross não reapareceria. Eles não teriam onde enviar sua missão, mesmo se ela fosse concluída. A cidade da Folha Vermelha também não teria mais um prefeito, embora Xi-Feng não se importasse com isso. Obrigada. Muito obrigada. Finalmente consegui me vingar do meu amigo. Essas coisas devem te ajudar. Sherlock entregou a Xi-Feng uma caixinha delicada. Em seguida, Sherlock pegou a insígnia do prefeito e saiu do beco escuro. Sistema. Missão única. Pedido de Sherlock concluída. Recompensa. 2000 XP. 20 pontos de maestria grátis. 1. Caixa de ornamentos luxuosa. Com o som de Ua, Xi-Feng alcançou o nível 1 e estava a apenas 1000 XP do nível 2. O nível de Xi-Feng tornou-se o mais alto da Vila da Folha Vermelha, apenas a 30 minutos após o início de Domínio de Deus. Em circunstâncias normais, o jogador médio precisava de 1000 XP para chegar ao nível 1. Tal quantidade exigia pelo menos 6 ou 7 horas de destruição de monstros, já que cada monstro de nível 0 dava apenas 3 XP. Também era necessário tempo para procurar monstros, se recuperar e assim por diante. Considerando a enorme quantidade de jogadores no início do jogo que lutavam por monstros, levar mais de 10 horas para chegar ao nível 1 pode ser considerado mediano, porque a recompensa da missão única é tão generosa. Foi porque a completei no nível 0. Xi-Feng ficou um pouco inseguro, mas ainda assim ficou encantado com tais recompensas. Em sua vida anterior, as recompensas oferecidas não eram tão luxuosas. Embora a quantidade de XP fosse a mesma, o número de pontos de maestria grátis não era. A outra pessoa recebeu apenas 10 pontos por isso, além de uma caixa de ornamentos delicada, enquanto Xi-Feng recebeu 20 pontos e uma caixa de ornamentos luxuosa. Pontos de maestria gratuitos eram extremamente preciosos no domínio de Deus. Raramente uma missão concedia de 3 a 5 pontos. Esta missão única concedeu 20 pontos. Espero que não me decepcione. Embora não seja uma caixa de ornamentos delicada, ainda é uma caixa de ornamentos luxuosa melhor. Deve sair. Xi-Feng segurou a caixa de ornamentos com cuidado, engolindo em seco. Lentamente, ele abriu a caixa. Embora a XP e os pontos de maestria grátis fossem ótimos, o que Xi-Feng realmente queria era um item dentro da caixa de ornamentos. Era um item essencial para completar seus planos de subir de nível e ganhar dinheiro. Era também um item de primeira linha que deixava muitos especialistas babando. Xi-Feng choraria até a morte se algo desse errado.